E aí, galera, tranquilidade de novo aí. Esse vídeo é mais um vídeo sobre Python, de como analisar alguns dados utilizando Python. Então, o exemplo que eu vou utilizar hoje, eu vou pegar alguns arquivos PDF com o número de livros que eu vendi desde que eu publiquei. Para quem não sabe, eu escrevi esse livro aqui em 2020, que foi publicado na Índia por essa editora chamada BPB Online. E assim, nunca fiz as contas para saber quantos livros foram vendidos em um determinado período. Eu não tenho todos os dados, que a editora não me mandou todos os dados, mas vamos ver o que dá para fazer com os dados que eu tenho até agora. Beleza? Então, vamos lá. Aliás, tem no Cultura do Caractere, que é o app que eu estou desenvolvendo, tem esse grupo aqui de Python, que aí, se alguém tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser, sei lá, perguntar qualquer coisa, é só entrar lá, que tem 5 membros, eu sou um deles, e aí a gente pode ir trocando ideia. Então, beleza. Eu vou utilizar aqui o Colab, de novo, do Google, e vamos criar um novo notebook, vou fazer o upload desses PDFs, e aí a gente vai começar a fazer a nossa análise. Então, vamos lá. Comecei aqui um novo notebook em branco. Vou abrir aqui o Files e vou fazer o upload dos files, dos arquivinhos que eu tenho. Então, eu coloquei aqui no meu iCloud Drive. Eu tenho criei uma pastinha chamada Books Sold. E aí eu vou importar. E aí eu coloquei os nomezinhos aqui dos arquivos, como por exemplo, entre abril de 2020, que foi quando publicou, até setembro de 2021. Aí tem abril de 2022 para março de 2023, abril de 2023 a junho de 2023, janeiro de 2024 a março de 2024 e assim por diante. Então, nesse período, vamos dar uma olhada ali e ver quantos livros foram vendidos. Só para a gente ter uma ideia no formato desse arquivo, queria mostrar aqui para vocês, antes da gente começar a analisar, eu acho que é muito importante a gente vê como que é esse arquivo e aí depois a gente vai pensar em como a gente faz para extrair esses dados. Então eu vou pegar, por exemplo, esse de abril de 2020. Então aqui é o que é mais ou menos como que funciona. Então tem aqui o meu nome, os royalties, quantos livros foram vendidos. Então a gente tem aqui printed books, 112 e aqui e-books, 104. E aqui é o valor em Indian Rupees. Talvez se a gente quiser fazer o próximo vídeo, dá para a gente calcular quanto que deu isso aqui em reais, por exemplo. E aí a gente vê. Então, qual que vai ser o objetivo da nossa análise? Eu vou tentar encontrar isso daqui, essa label aqui e essa label aqui. Então eu sei que o que tiver daqui para baixo são e-books e o que tiver daqui para baixo são livros impressos. E aí eu tenho que pensar como que eu vou poder pegar esse conteúdo desse PDF e extrair exatamente esse valor aqui e esse valor aqui. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é instalar um módulo chamado PyMu PDF. E aí eu vou instalar um outro, que é o Pandas, que a gente já conhece, porque a gente vai utilizar para fazer as análises. E aí, tranquilo, tá instalando. Já vou adicionar aqui um novo bloco. Enquanto instala aí, a gente já vai digitando algum código. Então, já vou dar um import pymu pdf e import pandas as pd, que é o que a gente vai utilizar ali também para fazer a análise desses dados. Beleza, foram importados aqui os dois. Então, se eu quiser ler um arquivinho desse PDF, eu posso fazer assim. Vou colocar document recebe pymupdf.open
E aí eu vou colocar o nome desse arquivo. Então vamos pegar esse aqui, por exemplo. Rename, pegar esse conteúdo inteiro aqui, open. E aí eu vou colocar aqui document. Vamos ver o que que isso aqui vai me retornar. Beleza, abriu, tá aqui o documento. E aí desse documento, o que que eu posso fazer? Posso pegar o índice 0, que aí ele vai me trazer a página, que só tem uma página, página 0. E aí como que eu sei qual que é o conteúdo dessa página? Vou utilizar um método chamado getText. E aí, bom, tá tudo aqui. Todo o conteúdo do meu PDF está aqui. Esses métodos aqui é só ler na documentação. Se vocês jogarem aqui no Google PyMu PDF, tá tudo aqui. Só dá uma olhadinha lá, ver como é que faz os básicos. Tem outros comandos adicionais. Eu já li porque eu preparei esse conteúdo aqui. Eu não estou fazendo assim do nada na cabeça, então eu tenho algumas notas que eu fico olhando ali. É, E aí, beleza. Então eu sei que isso aqui voltou uma string cheia de coisas, com todo o conteúdo do PDF, e é separado por esses barra N. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um split barra N, e aí ele vai separar as linhas em posições numa lista. Então, tá vendo aqui? Eu tenho todo o conteúdo que estava lá no meu PDF, está aqui agora, só que no formato de lista. E aí eu tenho que achar, por exemplo, esse carinha, porque aí por aqui eu vou saber quantos eu tenho impresso e por aqui eu vou saber quantos eu tenho de e-book. Então, como que a gente pode fazer para encontrar isso aqui nessa lista? Eu vou criar vou armazenar isso aqui, lista, list, document, text. Então, vou chamar disso aqui, e aí vou mostrar o valor de novo. Beleza, tá aqui, tá mostrando o valor de novo. E aí vamos lá, vamos trabalhar agora em cima dessa lista porque eu quero encontrar a posição desse carinha aqui e a posição desse carinha aqui. Então depois disso, vou pegar esse list text index, que é para saber a posição de algum item na lista. Eu vou pegar esse aqui primeiro, paperback Linux. Então tá na posição 8. E aí eu vou pegar um segundo bloco aqui, vou fazer a mesma coisa e vou pegar o e-book. Beleza, 8 e 20. Então, o que que eu posso tirar aqui? Que eu sei que dentro dessa lista cheia de texto aqui, eu tenho esse cara, que está na posição 8. Então, se eu fizer, por exemplo, um, 2, 3, 4, 5, na posição 5 eu tenho a quantidade de livros que foram vendidos. 5 depois, né? Então, vamos tentar fazer assim, por exemplo. Vou adicionar aqui um novo bloco, só para a gente ter uma ideia. Pegar esse cara. Então, se eu pegar a posição 25, voltou aqui o valor 104, que opa, 104 não, aqui é 20. Ah, eu contei errado, desculpa, é 8. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vamos colocar aqui 13. 112. Então, agora bateu o valor aqui. Total 112. Do paperback. E aí, como eu já tinha feito no outro, né? Era 25. Então, se eu colocar aqui 25 e executar, ele vai trazer aqui 104, que é a quantidade de e-books vendidos. Então, beleza, isso aqui é o que eu sei. Como que eu posso encontrar isso aqui, esse esquema, esses valores dentro de um arquivo? Só que aí qual que é o ponto? Eu tenho vários arquivos aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu tenho 8 arquivos. E aí eu vou ter que passar por esses 8 arquivos
e extrair esses valores de cada um deles. Então vamos lá, eu vou criar uma função que eu vou chamar de read PDF, que ela vai receber como parâmetro um arquivo. Então eu vou colocar aqui file, que vai ser o arquivo que eu vou receber, e eu vou jogar esse código lá dentro, e esses códigos aqui eu vou jogar aqui dentro também. Vou copiar aqui e aí depois a gente trabalha em cima deles. Porque eu já sei como que eu vou encontrar, então eu só vou ter que repetir isso aqui para cada um dos PDFs que eu tenho. Então, beleza, eu sei que isso aqui voltou o paperback e tal, e aqui voltou o e-book, e eu sei que os valores estão nessas posições. Então, vamos fazer assim. Aqui é a posição 8 e a posição 20. Não sei se todos vão estar nessa posição, mas a gente pode fazer o teste. Então, beleza, aqui o arquivo vai ser dinâmico, então eu vou criar essa função. E aí eu vou só mudar isso aqui para print, e aqui para print também, porque senão quando eu executar, ela não vai mostrar. Então, beleza, executei aqui, então criei a função. E aí, para ler os arquivinhos aqui, eu vou ter que usar um OS, import OS. OS significa Operating System, então eu vou utilizar os.listdir, que vai listar o que tem no meu diretório atual. Tá vendo aqui? Então, os.listdir. E aí, para executar cada um desses carinhas em um diferente, eu posso utilizar um loop for, que eu vou chamar file, que vai ser um arquivo, que vai ser cada um desses carinhas aqui. Só que, se a gente ver, tem um sample data e um ponto .config aqui. E eu não quero esses caras, eu só quero os PDFs. Então, eu vou fazer if file.ends with .pdf print file. Beleza? Então, tá aqui, ó. Tá só os PDF. Então, como eu já tenho todos os arquivos que eu quero, e eu já tenho também a função read PDF aqui, eu vou colocar read PDF e vou executar. E aí vamos ver o resultado. Opa, deu quase certo. Tá vendo aqui que alguns dos casos aqui não deu certo. Por quê? Nem todos os arquivos eles são iguais, o, o conteúdo deles. Então, por exemplo, vamos ver quais que são esses arquivos. Eu vou dar aqui dar um print file para saber qual que é o arquivo. Então, por exemplo, no arquivo. Ah, tá. Eu vou separar aqui também, porque a gente sabe quando começa um e quando termina o outro. Então, eu vou dar um executar aqui, print. E aí, beleza. Então, por exemplo, para esse abril de 2020 para 2021 funcionou. Então, eu tenho aqui os valores. Só que aqui já não funcionou e aqui também não funcionou. Então, esse código está falho, mas aqui funcionou. Por quê? Então vamos ver como que são esses arquivos aqui, o conteúdo deles. Abril 2020, 22 e março 23. Abril 22 e março 23. Então a gente vê que, por exemplo, deixa eu pegar o que funcionou aqui, só para a gente ter um comparativo. Tá, então, por exemplo, esse daqui foi o primeiro que a gente testou. E se a gente reparar, tem algumas diferenças. Então, depois do paperback, eu tenho aqui channel e quantity. E aqui depois de e-book, eu também tenho channel e quantity. Só que se eu analisar esse outro, eu tenho channel aqui, só que aqui eu já não tenho mais. Então, a continha ali vai ficar diferenciada. Eu tenho que calcular a partir da posição que está esse carinha. Então, eu vou ter que excluir todas essas linhas aqui. Uma outra diferença também que a gente pode ver, que os arquivos não são exatamente iguais, aqui e-book tá e-book e aqui tá e-books, tudo junto. Então a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Agora, como que a gente vai fazer para lidar com essas diferenças? Eu vou armazenar dinamicamente esses carinhas aqui, essas labels. Então eu vou fazer.
Printed book label position, para ficar bem descritivo ali. E aqui eu vou colocar ebook label position. Então, por exemplo, a gente tinha visto que eram 5, né? Se eu não estou enganado. Então eu vou pegar que a partir dessa label, vamos pegar aqui o list text document, e aí a partir dessa label mais 5, ele tem que me trazer o valor. Então eu vou colocar aqui, printed books. Vamos ver se no primeiro vai dar certo. Então, aonde está não funcionado aqui, que apareceu o printed books, tem que aparecer agora os valores igual tá esse carinha aqui. Printed books 42, 112, 140, 105. Então, vamos comparar aqui com o arquivo PDF que eu tenho. Era esse daqui, né, que tinha dado errado. 22 e março 23. Então, de 2 e março 23, printed books 42, printed books 42. Beleza, funcionou. Então, eu vou pegar agora o e-books e vou fazer a mesma coisa. Então, vou mostrar aqui, ó. E-books, vírgula, e aí vamos pegar a partir dessa posição aqui, onde ele encontrou a label, mais 5. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou executar a função de novo, executar o código e parece que deu certo. Então eu tenho aqui ebooks 32, ebooks 32. Beleza, então resolvemos o problema ali, de como que a gente achou. Só para lembrar que eu tinha contado os itens da lista, tá? Então se a gente executar esse carinha aqui, não sei se vai executar porque eu já executei outros códigos. Então, por exemplo, eu tenho aqui paperback, 2, 3, 4, 5. Então, 5 depois do paperback é a quantidade de livros vendidos. Aí eu tenho o e-book, 2, 3, 4, 5. Então, 5 depois do e-book, ele tem o 104. Só que nem sempre o e-book está na posição 13 ou ele está na posição 25. Ele pode estar em posições diferentes, como a gente viu que os arquivos eles não têm exatamente ali o mesmo formato. E aí, beleza, agora como que eu posso fazer para fazer esse cálculo? Então, eu vou colocar aqui data, que eu vou criar um data frame, igual a gente criou nos vídeos passados, que vai ter uma coluna chamada printed books, que vai receber uma lista. Eu vou ter ebooks, que vai receber uma lista também, porque eu ainda vou preencher esses dados. E eu vou ter file name, que eu quero saber de qual arquivo aqueles dados vieram. Então eu vou importar aqui pandas spd. E aí, beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou criar no final uma variável chamada DataFrame, que vai receber pd DataFrame. E aí tem um parâmetro chamado data. E aí os meus dados também se chamam data. Então eu vou colocar aqui data. Só que aí qual que é o porém? Eu tenho que passar isso aqui para dentro dessa função para pegar esses valores que foram processados e armazenar no final de cada interação desse looping for aqui, para cada arquivo. Então, para cada arquivo, eu vou achar os valores, vou guardar dentro dessa variável data, que é um dicionário, dentro dessa lista aqui, das posições específicas, e depois eu quero mostrar no meu data frame. Vou colocar aqui, data frame. Então, como eu já sei que eu já tenho esses dados aqui, ó, que eu já estava printando eles antes, eu vou passar o meu data frame aqui, meus dados, chamar de data. Minha função vai receber um outro parâmetro que eu vou chamar de data. E aí aqui, ao invés da gente dar uns prints, eu vou fazer data printed books, que é essa posição aqui, ponto append, e vou adicionar esse valor. E aí eu vou fazer a mesma coisa
para os outros aqui. Só que aqui vai ser ebooks, que vai ter um ponto append também, desse valor. Opa. E aí eu tenho file name, que é o nome do meu arquivo, ponto append file. E aí ele tem que me trazer o nome desse arquivo. Então vamos lá, vou dar um coisinha aqui, vou executar aqui de novo, e aí vamos ver qual que vai ser o resultado. Opa, funcionou aqui de primeira, hein? Tô bom de escrever o código. E aí, beleza. Então, printed books 42, ebooks 32, nesse arquivo aqui. Então, esses são os valores desses arquivos. E aí, se a gente lembrar, no vídeo passado, eu pegava esse data frame, e aí eu pegava a coluna que eu queria, por exemplo, printed books, e aí eu fazia um sum para saber o valor total. Só que assim, esse valor aqui não tá certo, né? Deu 42, blá, 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 número gigante. E aí eu tenho certeza que isso daqui não vai dar isso aqui. Com certeza tá errado. Obviamente está errado. Mas por que que deu esse número esquisito se aqui parece que tá certinho? Porque quando eu li o meu PDF, tudo veio como texto. Então eu tenho que converter esse texto para valores inteiros, para poder fazer uma operação matemática. Então, para converter um texto para inteiro, eu posso colocar somente um int, chamar aqui a função int, e aí ela vai converter os valores para inteiro e armazenar dentro do meu data frame. Então, eu vou executar aqui de novo, vou executar esse aqui de novo, e aí beleza, não mudou nada, aparentemente. Porém, se eu executar o sum, tá aqui, 875. Então, dentro de todo esse período aqui, que eu não, acho que a última data foi junho de 2023. Não, a última data foi março de 2024, que foram vendidos 27 livros impressos e 22 e-books. E aí vamos ver dos e-books agora. Então eu tenho aqui o data frame, eu vou colocar e-books e ele deu 347. Então eu sei que foram vendidos 875 livros impressos e 345 e-books. E aí, no total, eu posso simplesmente pegar isso aqui, 875, tá fácil de fazer, para 347. E aí, se eu executar, foram vendidos 1.222 livros desde 2020 até 2023. Não é muito, mas já é alguma coisa, né? Para livros técnicos, né, que geralmente não vende tanto assim, então tá aí, foram vendidos 122 livros. É, E acho que é isso aí, era isso aí que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Muito obrigado.